Podemos começar quando você quiser, já. São 6h05 já. Então vamos. 6h05. Vai fazer a prece? Fazer no final. Não, vou fazer logo. Vou fazer. Jesus amado, mestre querido, gratos estamos por esta oportunidade. Eu não poderia deixar de agradecer em particular por estar aqui presente. Momento este que por várias vezes durante a semana temi não conseguir cumprir. Gratidão por mais essa oportunidade, gratidão pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do consolo, conforme prometestes a nós, nos trazer esse consolador, que é essa doutrina tão maravilhosa, que nos acalenta, nos faz compreender, muitas vezes, aquilo que muitos ainda não compreendem. Que sejamos úteis, que sejamos teus instrumentos para levar um pouco deste alento que sentimos àqueles que precisam. Graças a Deus. Então, vamos lá. Espera aí. Bom, então, a gente vai dar continuidade, né? Eu sempre gosto de começar lá, fazer um pequeno resumo do que aconteceu até então. Não gosto de começar já no assunto, não. A gente vai dar continuidade, então, ao estudo do nosso roteiro infalível para a felicidade vindoura, como está escrito lá no Evangelho, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Já percebemos que Kardec ele aborda os temas não em ordem cronológica, mas ele agrupa, né, classifica de acordo com as respectivas naturezas, as máximas de Jesus, de modo que elas decorram umas das outras tanto quanto possível. A gente começou, então, pela introdução, né? No capítulo 1, a gente estudou já o 1, 2, o 3 e o 4, demos início ao 5 na semana passada. Vimos que os 3 primeiros são um roteiro para nos ensinar o caminho para chegar à verdade e atingir a vida plena, né? Inicia lá no capítulo 1, falando das leis de Deus, depois fala da vida futura, né? Muito importante, sem a qual nenhum dos preceitos morais que a gente aborda daqui para frente, principalmente do 5 para frente, faria sentido. No 3, ele amplia a nossa visão da criação, da ideia de evolução, e no 4, ele nos fala da reencarnação como modo de progressão moral de cada espírito. Semana passada, a gente entrou, então, no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. A partir daqui, então, nós vamos começar a ver todo o código moral de conduta para que a gente atinja o estado de bem-aventurados, ou seja, a felicidade, que é o grande objetivo de todos nós, né? Esse capítulo, então, que nos traz como título Bem-aventurados os aflitos, traz como ideia central o porquê e o para quê das nossas aflições. As aflições na Terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Extremamente providencial esse nosso estudo, né, para esse momento. É verdade. E aí nós vimos já, na semana passada, a justiça das aflições, as causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Hoje nós vamos falar sobre o esquecimento do passado e motivos de resignação com relação às aflições. Então, vamos lá. Com relação ao esquecimento do passado. Logo no início desse item, está escrito, em vão se objeta o esquecimento, que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar a experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes,
poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Isso é um tema que ainda gera muita polêmica, muita gente não consegue entender, principalmente quem não é muito chegado a estudar, sempre questiona. Eu ouço muito esse questionamento, muitas pessoas vêm me perguntar qual é a vantagem, o porquê disso, né? E aí a gente vai ver, então. No Pentateuco kardeciano, a gente encontra referência a esse assunto em praticamente todos eles. Tá? Eu tirei do Livro dos Espíritos, a gente vai ter no capítulo capítulo 7, se não me engano, é isso mesmo, capítulo 7, o retorno à vida corporal, a gente vai ter das questões 392 até a 399 questionamentos que giram em torno desse assunto. Mas como a maioria das perguntas e as respostas também são imensas, eu não botei todas, senão a gente não teria tempo hábil e também ficaria muito maçante. Então, eu destaquei as que eu achei mais importantes. Na 392, Kardec pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele mais senhor de si. Na questão 393, ele pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Essa é a principal dúvida de todo mundo que não estuda. E aí os espíritos respondem: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito, que lhe for dado por guia nessa outra experiência, se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a que instintivamente resistis, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Ou seja, esse esquecimento é aqui e não há uma solução de continuidade. A gente tem a sensação de que há, mas não há. A gente esquece quando está na carne, mas ao retornar ao plano espiritual, vem aquele filme todo diante de nós, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente se propôs a fazer, o que deixou de fazer, o que não fez, enfim. Lá na 394, a gente vai ler que a lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes, poderia, em certos casos, humilhar-nos intensamente, em outros, nos exaltaria o orgulho, entravando, em consequência, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Isso é bem claro, né? Quantas vezes a gente não tem, não só as coisas boas, como até coisas ruins mesmo. Às vezes a gente tem assim um ímpeto, né? Tem gente que vem com tendências suicidas,
entendeu? E a pessoa, eu conheço uma pessoa que ela não chega perto da janela, porque ela diz que toda vez que chega perto da janela ela tem vontade de se jogar, ela não entende por quê. Enfim, tem gente que cada um com o seu cada um, né? Mas a gente sente, a gente percebe que tem alguma coisa ali na gente que já vem, não é de agora, né? É um instinto mesmo, uma intuição. Na pergunta 395, ele pergunta se a gente pode ter alguma revelação a respeito de nossas vidas anteriores. E os espíritos respondem, nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. E se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Na questão 396, algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? E eles respondem, algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito da superexcitada imaginação. A gente percebe que, na maioria dos casos, a gente tem muita curiosidade, né? Então, pela curiosidade, não nos é permitido saber. Você vai saber só de curiosidade, você quer saber se você foi isso ou aquilo, o que você fez, o que deixou de ser, por curiosidade. Quando a coisa é para o seu bem, por exemplo, nas terapias que a gente vê, né, de vidas passadas, algumas pessoas têm essa necessidade, mas a necessidade por conta de fobias, de problemas que estão causando na existência atual, e não para saber o que foi, o que deixou de ser, de curiosidade, onde viveu, que língua falou. Tem gente que tem vontade de saber disso só por simples fato de saber, né? Matar uma curiosidade. E não é por aí. Lá no Livro dos Médiuns, a gente vai ver na segunda parte das manifestações espíritas. No Livro dos Espíritos, então, tem mais, viu, gente? Vai até a 399, mas eu achei que as que cabiam mais para o estudo eram essas, até 96. No Livro dos Médiuns, a gente vai ter, na segunda parte das manifestações espíritas, no capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. E aí tem esse item sobre as existências passadas e vindouras. Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas conforme o objetivo. É o que eu acabei de falar. Isso tudo vai depender do objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para a satisfação de vã curiosidade. É o que a gente acabou de falar aqui. Lá no livro O que é o Espiritismo, tem também, no capítulo 1, uma pequena conferência, no segundo diálogo, que tem como título O Cético, ele também questiona, ele faz quase que a mesma pergunta lá da 395, né? Ele questiona por que o espírito esquece, como é que seria, e aí ele vai fazer uma analogia com o aluno na escola. Se o aluno da quinta série esquecesse tudo que aprendeu na quarta, na terceira, daí para trás, como é que ele iria aprender coisas novas? E aí o Kardec se utiliza dessa mesma analogia e ele ressalta o quê? Se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Então, o que a gente esquece é, por exemplo, se você veio aqui resolver essa questão do suicida, se você é vem sendo suicida, você vai passar por coisas que vão tentar resolver essa sua tendência suicida. Agora, você não precisa saber quantas vezes se suicidou, de que forma suicidou, por que se suicidou. Isso não acrescentaria em nada. É isso que o Kardec explica a ele nesse livro. E aí ele fala, servindo-se ainda da comparação supra com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que as sabia quando passa para a classe seguinte, que as saiba, né? Quando passa para a classe seguinte. Se os castigos o tornaram laborioso e dócil, o que lhe importa saber quando foi castigado por preguiçoso ou insubordinado? Então, aqui, mais uma vez, é o foco, né? Quer dizer, o que importa é que você aprendeu. Agora, quem você foi, quem você era, o que você fez, como que você aprendeu,
Entendeu? Isso não importa, não interessa que a gente lembre na próxima nas sequentes encarnações, né? O que fica é o aprendizado. E como que ocorre esse esquecimento, né? Isso nem está no Evangelho, mas eu achei interessante, porque eu me lembrei da história do Segismundo. Não sei se todos já leram aqui os Missionários da Luz. É o melhor lugar que tem para a gente entender essa questão da reencarnação e do esquecimento. Aí lá tirei um trecho lá da Gênesis que fala: quando o espírito tende a encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união, nasce então o ser para a vida exterior. Lá no Missionários da Luz ele explica, né, que os benfeitores, os espíritos superiores que estão cuidando da reencarnação dele, eles começam a magnetizar aquele perispírito. A gente tem que lembrar as características do perispírito, né, e uma delas é a expansibilidade e contração. Então eles vão reduzindo, através do magnetismo, eles vão reduzindo o perispírito até que ele se una àquele corpo. Um fenômeno particular que a observação igualmente assinala acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito nos últimos momentos toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir as manifestações. Engraçado que eu lendo isso, eu me lembrei que tem algum livro que dizem que todo mundo tem medo da morte, diz que nascer é muito pior. E realmente deve ser. Porque eu fico imaginando a gente com um perispírito, né, no formato que a gente tem, quer dizer, tem que passar por esse processo todo. Você vai sendo encolhido, e aí você, conforme vai diminuindo, você vai perdendo a consciência até entrar naquele corpo. Quer dizer, aí quando nasce, você volta, é como se acordasse, né? E aí recomeça. Deve ser uma sensação meio estranha mesmo. Mas, enfim, ainda bem que a gente não lembra. Ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado. Então, nesse momento, a gente esquece, não o que aprendeu, mas esquece o passado. Né? Então, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência, e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual, sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação, durante o sono, desprendido, em parte, dos liames carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual, o espírito se lembra, pois que então já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Ainda tem esse detalhe: quando a gente desdobra em sonho, a gente relembra tudo. Então, na verdade, o que acontece é que quando você está reencarnado, o que você esquece é justamente aquilo que a gente já falou. É quem você foi, aonde morou, o que fez, o que deixou de fazer. Mas o que você aprendeu, a sua evolução moral e intelectual, essa não se perde, é você. Você, enquanto aquele espírito que você sempre foi e continuará sendo. Tá? Então, os benefícios do esquecimento é simplesmente, resumidamente, é evoluir para a perfeição. Cada existência é para ele um novo ponto de partida, pouco lhe importa saber o que foi, e suas tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. Isso é o que é importante, é você prestar atenção em você, né? Prestar atenção que tendências que você ainda tem. Né? Por isso que Kardec diz que o verdadeiro espírito é aquele que
tenta, né, se transformar. Não é que vai se transformar, porque ninguém vai se transformar já nessa existência. É aquele que vai se transformando, né? É só isso, é sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção. Portanto, conhecer o que fez de nada adiantará. Temos que viver o presente, procurando plantar boas sementes no caminho para que possamos evoluir. Então, resumidamente, o esquecimento do passado é uma necessidade. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito ou ainda excitar nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Muitas vezes, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se conhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez, e sempre se sentiria humilhado diante daquelas que tivesse ofendido. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade, tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nesses instantes do sono do corpo. Então, de certa forma, ainda que às vezes a gente fique triste ou até mesmo alguns se revoltem, no fundo, lá no fundo, se a gente conseguir mergulhar dentro da gente, a gente vai saber por que a gente está passando por aquele sofrimento. Porque todo o sofrimento que a gente passa nada mais é do que consequência das nossas escolhas. O sofrimento como os psicólogos espíritas falam, né? Ele é uma pedagogia usada por Deus, mas não é a única. Deus tem como principal pedagogia o amor. Só que toda vez que a gente sai daquele caminho que a gente deveria seguir, que foi o que Jesus veio nos ensinar, por isso ele é o caminho, a verdade e a vida, toda vez que a gente sai desse caminho, ou seja, toda vez que a gente deixa de andar dentro das leis morais, né, das leis de Deus, alguma coisa tem que fazer para que a gente volte para o caminho. Se a gente não volta pelo bem, pelo amor, né, como dizem, se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas porque a gente tem que voltar. Então, já que a gente não volta pelo amor, vem o sofrimento e nos recoloca nesse caminho. Então, todo sofrimento que a gente passa aqui, ele é educativo, não é castigo, como a gente traz enraizado de milênios que a gente tem lá nas nossas entranhas ainda da Idade Média, a questão do pecado, a questão da punição. Não é nada disso. Deus não pune, Deus educa. Então, todo e qualquer sofrimento ele tem a sua origem nas nossas próprias escolhas. E por isso mesmo que, dando continuidade, né, o próximo item, ele vem falar de resignação. Resignação por quê? O que é resignação, né? A obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Essa palavra resignação, por muitos, ela não é aceita, porque muita gente ainda a vê como uma coisa pacífica. Eu estou sofrendo. Aí a pessoa fica assim, né? Só falta se autoflagelar. Eu estou sofrendo porque eu mereço, que eu não sou merecedora de nada, blá, blá, blá. Não é isso. A resignação é exatamente isso que eu falei até ainda há pouco. É você compreender que aquilo que você está passando, aquela dor pela qual você está passando, ela tem um objetivo. Ela tem um para quê, não é o porquê. A gente geralmente quer saber o porquê, né? Por que isso? O que eu fiz para Deus? Eu não mereço, não sei o quê. Mas não, ela tem um para quê. Então, muitas vezes, até a própria doença, eu falei isso mesmo, vocês desculpem até citar minha irmã, mas eu falei isso, ela vinha num ritmo. Ela hoje falou, eu finalmente estou aprendendo que antes de tomar banho, eu tenho que sentar na cama e respirar fundo, depois ir caminhando calmamente para o banho. Eu falei, que bom que você está aprendendo isso. Porque muitas vezes a gente se revolta e perde a oportunidade do aprendizado daquela dor, porque a dor vem para isso. Então, muitas vezes a doença vem para isso também. É tipo, chega, para, senta aqui, deita, respira, vai pensar, entendeu? É o que nem a gente fazia com as crianças, né? Vai para o cantinho ali do pensamento, fica de castigo, reflete
entendeu? Ver como está a sua vida, porque tem algo errado. Então, já que você não está percebendo pelo bem, entendeu? Eu vou te derrubar, que é para você parar de qualquer maneira. Entendeu? Então, se a gente tiver essa visão, não é que a gente vai comemorar, que bom, fiquei doente, vamos ver o que eu vou aprender. Não é isso. Mas é aproveitar, é saber que toda dor ela tem um objetivo maior. Porque Deus é Pai, Deus é bom. A gente tem que lembrar disso toda hora. Se Deus é bom, Deus é Pai, Deus é justo, Ele não faria nada para prejudicar a gente. Então, ainda que doa, ainda que a gente sofra, tem um para quê nisso. Tem um sentido educativo. Mas não é fácil, né, Adriana? Não, é muito Não, difícil. muito É muito difícil, difícil, porque... mas, olha, eu vou te falar, e é muito difícil por dois principais motivos. Primeiro, embora sejamos espíritas, acreditemos na imortalidade da alma, isso tudo, sabemos que esse corpo aqui é impermanente, a gente ainda está muito mais próximo da materialidade do que da espiritualidade. Então, a gente ainda se compraz com a tangibilidade, com a presença do outro. Isso é normal, tá, gente? No estágio que a gente está, isso é absolutamente normal. Nós ainda estamos muito mais próximos da matéria. Então, a gente ainda tem essa necessidade da presença física, do contato, né? E a gente ainda traz esses atavismos, como eu falei ainda há pouco, a gente ainda vê muito a coisa como punição. A gente ainda sente culpa, muitas vezes a gente não se sente merecedor das coisas que a gente tem. E a questão da culpa, nós passamos, no mínimo, 2000 anos aí carregando isso, porque era o modo de manipular a gente. Né? A partir do momento em que, não é o tema aqui nosso, mas a partir do momento que a igreja se juntou ao Estado, a culpa, o pecado, era o modo de manipulação. Então, a gente passou milênios com esse hábito. Entendeu? Então, a gente, no fundo, a gente traz culpa. Qualquer pessoa que vai fazer terapia acaba descobrindo que o seu grande problema é esse, você tem culpa. É culpa de tudo, a gente se sente culpado de tudo, quando, na verdade, a gente não tem culpa de nada, a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente escolhe, sobre os nossos atos. E como, assim como a bondade de Deus é uma lei, a lei de causa e efeito também é. Então, tudo aquilo que a gente faz vai gerar um efeito. A gente precisa entender que isso é um efeito daquilo que a gente fez, e não um castigo que Deus não gostou do que a gente fez e por isso a gente vai ser castigado. Isso foi incutido na nossa mente por milênios. Então, vamos lá, os motivos da resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus refere-se à recompensa que terão aqueles que sofrem de maneira resignada, pois compreendem que o sofrimento atual está ligado a erros que cometeram em outras vidas. Sendo assim, sofrer de maneira resignada é sempre o início da cura. Mais uma vez, porque essa palavra resignação ainda soa para muitos como imobilismo, não fazer nada. Não. Sofrer de maneira resignada é sofrer compreendendo por que eu estou sofrendo. Por quê? Porque a partir do momento que você entende o porquê, inicia-se aí a cura. É igual uma doença. Se você tem uma dor de dente e fica só tomando Novalgina, você vai melhorar a dor, mas você não vai curar aquilo que está te causando a dor. Então, você tem que ir lá, não, eu vou ter que obturar o dente, enfim, arrancar o dente. E não ficar tomando um remédio para anestesiar aquilo, porque a gente também tem essa tendência. Toda dor, a gente não suporta a dor. Então, toda dor a gente quer anestesiar. Ok, anestesiou, mas tem que procurar saber o porquê da dor, senão ela vai continuar surgindo. Então, a gente tem que fazer o quê? A resignação é isso, é você entender o porquê daquele sofrimento. As dores suportadas pacientemente na Terra nos pouparão séculos de sofrimento na vida futura, quando não aceita as aflições com resignação como algo que de fato merece, ainda acusa o Criador de injusto, está contraindo novas dívidas, perdendo assim os benefícios que a lição do sofrimento poderia lhe trazer. Quando retorna ao mundo espiritual, o homem se assemelha a um operário no dia do pagamento. Para uns, o Senhor dirá: aqui está a recompensa pela sua jornada de trabalho. Para aquele que viveu na terra de maneira ociosa, cuja felicidade estava nos gozos terrenos e na satisfação do seu amor próprio, o Senhor dirá:
a você nada cabe, pois já recebeu na terra seu salário. Vá e recomece sua tarefa. Porque é a tendência que, infelizmente, inclusive está aumentando. Os jovens, principalmente, e diante dessa situação em que não há assim, tanta certeza de um futuro, que é o que essa pandemia está nos trazendo, ao invés se a pessoa não tiver uma base, uma espiritualidade, não precisa ser da doutrina espírita, se não tiver uma espiritualidade, ela sucumbe, porque é só sofrimento, sofrimento, sofrimento. Então, a escapatória é o quê? É droga, droga, e aí droga em geral, tá? Seja lícita ou ilícita, porque as lícitas são piores ainda, justamente por serem lícitas. Então, o álcool, os remédios, os antidepressivos, isso tudo está assim explodindo. Por quê? Porque ainda é mais fácil você fugir. Ao invés de você parar para ver, o momento está horrível, sim, está horrível, mas tem um motivo. Se eu acredito que Deus é justo e bom e que nada acontece sem que ele saiba, isso tudo existe para alguma coisa. Então, vamos parar e tentar ver, enxergar o que isso pode trazer para mim e para a minha sociedade, para a minha família, para onde eu estou inserida. Esse é o principal objetivo. E não só ficar olhando o ruim, morre gente, não sei o que, só o ruim, 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 porque aí você sucumbe, aí você tem que escapar, ou você vai se drogar, ou você vai se matar, que são as duas coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque você não tem essa visão espiritual do futuro. E aí lembrar sempre, gente, nós não somos vítimas da vida. Estamos diante das consequências dos atos que produzimos. Não há vítima nem inocente. Estamos em processo de reeducação, tendo a oportunidade de acertar nossos débitos com a vida. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. A dor não é castigo, é contingência inerente à vida. É para a restauração e o progresso individual ou coletivo. Dependerá de si mesmo pela resignação de tornar proveitoso para si o seu sofrimento, a fim de não perder o fruto pelas suas queixas, uma vez que, se perder a oportunidade, terá de começar de novo. Não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Era isso. Perguntas, questionamentos? Eu queria fazer um comentário. Pode Posso sair. falar? Pode. Pode. Tem uma comparação com essa questão do esquecimento, que é como uma prova, né? Prova da escola. A gente não pode colar sabendo o que a gente fez, ou ter acesso a uma memória que talvez tornaria muito mais difícil. Eu terminei de ler Loucura e Obsessão, do Divaldo, e aí o último capítulo ele fala de uma moça que se suicida e fala que ela tem já um histórico de suicídio, e quando ela era muito nova, ela ficou muito doente, um bebê ainda, e o pai dela era médium, e ele não se conformava com a morte. E aquela morte era necessária para cumprir um tempo que ela adiantou com outro suicídio. Então, ele pede muito que ela sobreviva, e os espíritos alertam que talvez ela não tivesse, naquela vida, a fortaleza moral para aguentar chegar até o fim novamente. Mas o pai fala que faria de tudo, seria o mais presente possível, e ela novamente tira a vida. Então, talvez se os espíritos fossem mais claros, falando, olha, ela muito provavelmente vai se suicidar de novo, ele aceitaria que ela desencarnasse enquanto um bebê. Mas aí também não teria o mérito dele e a resignação de aceitar aquela situação, né? Então, é um exemplo que me veio à cabeça durante a palestra. Sim. Eu acho que eles, de alguma forma, eu acho que eles sempre nos dão eles nos dão dicas, né? Eles nos dão sinais, como a Adriana até estava falando.
no decorrer do estudo. Nós é que muitas vezes não observamos, não queremos ver, porque nós vivemos muito mais para fora do que para dentro. A gente vive muito uma vida exterior do que uma vida interior. Quando a gente passa a viver a vida interior, porque a gente descobre que a gente consegue intuir, né? Intuir e ser inspirado a olhar e ver. E a gente até olha, né? Mas não quer enxergar as coisas, porque a gente vive muito para fora. A gente tem que aparentar, a gente tem que ser, a gente tem que conquistar, a gente tem que ter, né? E nesse momento que a gente não está podendo plenamente, né, estar vivendo de forma, vamos dizer assim, que considerávamos como uma forma natural antes, né, pré-pandemia, isso está muito exaltado, porque quem vive para fora tem muita dificuldade de estar consigo mesmo, porque não se conhece, não se aceita, não se gosta, não se ama. Então, parte para esses atalhos que a Adriana estava falando, de drogas, sendo lícitas ou não são adequados, né? Então, eu acho que é meio que por aí. A gente tem que aprender a viver mais para dentro, né? Para poder observar, porque o esquecimento do passado ele existe, foi muito bem explicado e é uma necessidade para nós, para que a gente tenha mérito, né? Porque senão nós não teríamos mérito algum. Se soubéssemos, vamos dizer que tivéssemos feito coisas boas, iríamos querer cobrar daqueles para os quais nós fizemos os atos bons. E hoje vieram como nossos familiares, você me deve, viu? Porque tal, não sei o quê. Mas, quando isso é importante para nós, isso é aflorado, isso vem à nossa mente, isso nos inspira, nos toca. E aí, por aí, a gente tem condição de saber. Não o que foi, como ela falou, não. Eu me lembro que eu li em algum lugar também, assim, você quer saber o que você fez na vida anterior? Presta atenção na sua vida atual. Naquilo que a gente não precisa nem fazer regressão. Naquilo que a gente está errando, naquilo que a gente tem dificuldade de aceitar. Porque tudo é um contínuo, entendeu? É como a gente viu ali, não há solução de continuidade. O fato da gente esquecer como foi não faz com que a gente esqueça o que aprendeu. Então, né, a gente pode esquecer como aprendeu, a gente pode esquecer do professor, como é que foi, se a gente sofreu, se não sofreu, enfim, mas o aprendizado fica, seja moral ou intelectual. Então, se você está tão curioso para saber o que você fez na outra vida, entendeu? Na anterior ou nas anteriores, presta atenção na sua agora. Presta atenção, porque sempre vai ter ali um calo, entendeu? Aquele parente mais assim, né, que não cruza muito, enfim, que você tem problema. Porque a gente tem que lembrar disso também, eu acho que o principal motivo do esquecimento é isso, essa história, por isso que eu não esqueço essa história do Segismundo. Ele matou o que seria o pai, né, o Adelino. Não sei se todos aqui já leram, mas a trama é essa, quer dizer, foi um triângulo amoroso, né? Quer dizer, a que seria a mãe do Segismundo. Não dá spoiler. Não vou falar então. Enfim, mas aí eu fico imaginando. Eu citei na minha aula. Tá. Se eles se lembrassem, já imaginou o seu pai sendo o seu, quer dizer, o seu filho sendo seu assassino, quer dizer, isso é uma bênção, entendeu? Porque se a justiça divina nos leva a amar a todos, né, a nós e a todos, como que eu ia conseguir amar aquele ser que me tirou a vida na outra vida? E é interessante. Então, ele me vem como filho, né? Como aquele bebê tão engraçadinho, fofinho. Isso tudo tem um porquê, né? Vem aquela criança linda, aquele anjinho, entendeu? Aquela coisa que é impossível você não amar, entendeu? Isso é uma bênção, entendeu? É uma bênção, porque você não é bom. Agora eu vou receber como meu filho o sujeito que me matou
porque amava a minha mulher, que hoje vai ser a mãe dele. Olha que loucura. Entendeu? Não ia ser complicado, né? E é interessante, já que você tocou, eu já tinha tocado, também falei bem pouquinho só da situação mesmo que foi tratada na hora. Mas é muito interessante em relação a essa questão do esquecimento do passado. Por quê? Porque eles vêm, né? Eles vêm com a missão de recebê-lo como filho. Só que, claro, quando eles nascem, acontece tudo isso que você explicou hoje na aula, o esquecimento, o aperto do laço, quanto mais próximo de nascer, você vai esquecendo, vai perdendo a consciência, até que você nasce e nem se lembra como você nasceu, né? Enfim, mas durante a nossa caminhada, cresceram, evoluíram, namoraram, se casaram. E quando chegou na época dessa criatura, desse espírito, né, do Segismundo, retornar ao mundo físico, o que a espiritualidade maior faz? Retira os dois, os pais, na hora do sono e leva para a espiritualidade, para lembrá-los daquilo que iria acontecer. Então, eles sabem exatamente que o pai sabe exatamente que não vai receber, que vai receber aquele que o tinha tirado a vida do passado, a mãe, né, que tinha sido objeto, enfim, não vou dar muito spoiler. Vamos fazer só aqui a gente questão. Está falando tudo. Não, mas o livro é maravilhoso, né? E a história não é só isso. Então, é muito interessante porque como isso influencia. Então, eles aceitam, o pai aceita, porque o pai, inconscientemente, ele não aceitava que essa criança viesse. Então, o que acontecia? Havia problema na parte dos espermatozoides. Ele não conseguia, não, entendeu? Por quê? Porque ele não queria, porque é normal, se você sabe que você vai receber um inimigo na tua casa, vai dormir no mesmo teto que você a vida inteira, você inconscientemente, né? Quer dizer, ele conscientemente ele não sabia, inconscientemente ele trazia a repercussão do dano causado a ele, na sua alma, né? Então, é muito interessante. Não, eu acho que é o melhor livro que, assim, a melhor história que tem para a gente entender não só essa questão da importância do esquecimento, como se dá o esquecimento, isso aí que você falou, como a gente não perde. A gente não perde, porque no sono, entendeu? A gente volta, a gente desdobra, e aí você saindo da carne, você lembra de tudo, você sabe, ou seja, você não esquece, né? Você esquece enquanto fica no seu estado arquivado, né? Fica lá, exatamente. Fica lá arquivo, né? Quando você precisa, aquilo é acessado. Aquilo é acessado. É como quando a gente encontra alguém, né, na nossa vida, que a gente se identifica. Você olha para aquela pessoa, você fala assim: é verdade. Eu já sei o que ela vai dizer, eu sei qual é o sentimento. Mas como você sabe? Eu sei. Não sei como eu sei, mas eu sei que eu sei. Eu sei o que ela sente, eu sei o que ela pensa, eu sei o que ela é capaz de fazer. Né? Como é que se explica isso, né? A não ser com um conhecimento anterior. Até a antipatia mesmo, né? Às vezes a gente nem conhece direito a pessoa, o pessoal brinca, meu santo não cruzou com dele. Não cruza porque alguma coisa aí já teve. Às vezes, até esse caso das antipatias, não é uma coisa que, de repente, você cruzou, você conviveu realmente, assim, conviveu com aquela pessoa, mas fluidicamente ela é muito diferente. Então, você repele. Entendeu? Então, você tem, assim, não tem uma simpatia. Você não está neutra ou é aberto, né? Aquela pessoa. Existe ele que é fluidicamente, né? Então, você, assim, se explica todas as coisas, inclusive mediúnicas. Por isso que um médium não pode receber qualquer espírito, porque tem de haver uma afinidade fluídica para que
o transe aconteça. Senão... Mas eu digo assim, dentro do núcleo familiar, né, a gente vê muito... Quem tem muitos filhos, então, isso é gritante. Entendeu? Eu imagino, porque eu com 2 já sinto uma diferença imensa. Imagino quem tem 4, 6, sei lá. Deve ser uma coisa louca, porque assim, com você tem isso que você falou, você não precisa nem falar, você já sabe como é que você lida com a pessoa só de olhar, só de aquela sintonia, né? Com o outro parece que não entendeu? Você fica a vida inteira ali, bate de frente, volta e bate. Nossa, mas o acesso. Entendeu? E quem não tem essa visão espiritual, às vezes até se sente meio culpada, né? Eu ouço muito isso, eu como fiz ainda faço, de certa forma, pediatria, tem gente que não consegue entender e se sente culpada porque acha que ama mais um filho que o outro. Aí eu sempre explico, eu falei, gente, não é questão de amar, é questão de sintonia. Isso não tem nada de mais, entendeu? Tem sempre um que vibra junto com você em tudo, entendeu? Então é mais fácil de lidar, vocês caminham, a coisa flui, né? Tem outro que já o negócio fica emperrado, quer dizer, não quer dizer que ame mais ou menos, é questão de sintonia. E a gente vê que a explicação está nisso, é mãe, é pai, é uma avó que você às vezes tem até mais sentimento assim materno, vamos dizer, do que às vezes até a própria mãe. É uma avó que você não curte muito, a outra. Enfim, isso tudo é aquela trama, né, familiar que a partir do momento que você tem essa compreensão, eu acho que dá um certo conforto, porque quando você não entende isso, você se sente meio culpado, né? Pô, eu vou gostar mais da avó A do que da avó B, que coisa horrível. Mas não é questão, é isso aí mesmo, entendeu? Então você tem que aprender a lidar com isso, e eu acho isso super interessante, porque no nosso atual nível, né, de evolução, as famílias é que são os núcleos mesmo desses desafetos, enfim, para que a coisa esses encontros necessários aí, como o do Sigismundo aí. Eu acho que na minha não tem nenhum ninguém queria me matar, pelo menos até o momento. Tá grande coisa já. Já está menos pior, né? Agora. Eu acho que na minha tinha. Não. Com certeza. Tinha que ser a Glória, né? Tem que ser a Glória. Eu não sei se na minha tinha. Estou falando porque de repente, na minha família, eu levei acho que 40 anos para engolir um sangue meu. Que é muito difícil, muito difícil. Mas é um negócio de chegar perto e falar faísca. Não fisicamente, mas um negócio super desagradável. Sensação, sabe? Não dá. Começou a conversar, tinha que parar a conversa para não ter maiores problemas. E eu sentia que aquilo ali tinha alguma coisa de estranho, alguma coisa de esquisito. Batia mal. E, no entanto, né? Irmão, já pensou? Irmã. E eu levei muito tempo, isso que eu acho que eu matei ou fui morta, porque era um negócio muito desagradável essa relação, esse encontro. Por isso que eu disse... a doutrina nos ajuda a compreender isso, né? Poxa. Com certeza. Eu acho que a doutrina é que foi me levando a aceitar determinadas situações, a compreender, a ter de frente, sabe, tentar manter o equilíbrio diante dos diversos encontros, das diversas situações que ocorriam. Só a doutrina mesmo. Então, a gente fica... Eu vejo isso nitidamente, que a minha família é muito grande. Embora eu hoje viva assim, eu e o filho, a minha família é muito grande. Então, na minha família aconteceu muito isso, né? E bom, né? Muito... Aí, quando foi passando, eu mesmo falava para mim, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que melhorar isso. Eu, às vezes, até de falar o nome, eu já não queria falar, eu não queria tocar, não queria trocar, mas eu dizia, não, eu tenho que acabar com isso, eu tenho que parar com isso. E eu fui trabalhando isso em mim até que as coisas, olha,
melhorar assim, tipo, digamos, uns 60%, 70%. Viu? Mas foi muito, muito difícil. E a mesma doutrina para explicar uma coisa dessa. Todo mundo junto, né? Todo mundo criado junto, todo mundo da mesma forma, e as pessoas não se entenderem, né? Não se suportarem. Né? E é muito difícil. Dolorido até. Mas isso é muito comum, né, de acontecer, né? Às vezes até a situação vai ficando pior com o envelhecimento, no passar dos anos. Pior do que era no início. Isso, né? Enquanto as pessoas eram mais jovens, mais novas, às vezes as coisas vão se não se ligam tanto, né? Assim, não fica... Não, mas eu acho que comigo foi diferente. Eu fui envelhecendo e fui melhorando com relação a essas coisas. Isso, né, Glória? É porque eu digo assim, quando as pessoas elas estão mais juntas, né, moram na mesma casa, vamos dizer assim, né, elas estão mais próximas ou moram muito perto, se convivem muito, assim, então sempre tem que estar juntas por alguma razão, né? Às vezes essas circunstâncias elas vão ficando mais evidentes com o passar do tempo. Porque um lado, ou às vezes até os dois, não querem compreender, né? Não querem se aceitar. Se aceitar, ou aceitar renunciar, né? Renunciar exato. para poder avançar, né? Sim. Eu falei... Eu tenho um problema de reencarnação até bem sério. Só que quem aprontou fui eu. Meu irmão mais velho, ele foi em uma outra vida minha, né? Que éramos da mesma família. Ele era um filho bastardo e eu impliquei terrivelmente com ele, tirei tudo dele. Então, nessa vida, eu nasci na família já depois que ela estava formada e fora do casamento. E foi interessante que depois me foi explicado que eu pedi que eu queria que fosse igual, eu queria, como é que se diz? Aprender, né? O que eu devo ter escolhido. Passar pelo que... passar a mesma coisa que eu tinha feito com ele. Então, é engraçadíssimo, porque em outras vidas, eu e minha mãe, nós éramos super amigas. Nessa, nós viemos inimigas, entendeu? E ela me criou, né? Porque a minha mãe biológica se suicidou e eu fui parar na casa dela. O meu pai teve que me assumir. Mas é engraçado que toda a minha vida de infância e adolescente, eu nunca tive problema nenhum com esse meu irmão. Quando eu entrei na fase adulta, aí eu tive um problema com ele, né? Que foram situações que foram se criando, que foram acontecendo. E, enfim, eu acabei saindo de casa e ninguém queria falar comigo, enfim, essa coisa toda. Eu passei a ser uma coisa totalmente fora da família, né? E depois, então, como isso me magoava muito, né? Eu sofria muito em função a isso tudo, aí eu tive o direito de saber aquilo que vocês estavam falando no princípio. É você ter o direito de saber o que houve em outra vida, não por curiosidade, né? Mas para você poder ter um entendimento. Porque aquilo tudo que aconteceu em relação à minha família me maltratava muito, até porque eu era muito grata a eles, porque eu não sabia que eu era filha do meu pai, eu fui adotada. Depois consegui que eu era filha dele realmente. E aí é que, nessa época, é que foi permitido que eu soubesse o porquê que eu tinha passado por tudo isso, né?
E aí, então, é que eu fui saber que eu tinha aprontado com meu irmão, entendeu? Praticamente a mesma coisa, né? E isso, então, eu tinha escolhido passar por isso, né? E é interessante, gente, porque eu não tenho raiva de nenhum deles. Eu não guardo nenhuma, como é que se diz, mágoa, nada, não. A única coisa é que eu sempre senti tristeza em relação de que eu queria muito ter o amor deles e não tinha. Agora, hoje eu já entendo, compreendo, né? E isso me ajudou muito, inclusive, depois com a criação do meu filho, porque como eu tinha todas essas situações mal resolvidas, né? Às vezes atrapalha, né, numa outra situação da sua vida. E graças a Deus eu tive, né, o direito de ter essa consciência, e isso realmente me aliviou muito. Mas, com certeza, Heloísa, as pessoas que lhe acolheram, elas também tinham alguma coisa com você, porque nada é por acaso. Às vezes a gente só guarda, né? Eu não sei, bom, não vem ao caso aqui, saber como é que você conseguiu a informação, né? Se foi... Sim, isso é fácil dizer para você. Eu tenho quando estava com 30 anos, eu conheci uma senhora através de uma vizinha que ela é muito espiritualizada. E ela, às vezes, entendeu? A entidade dela vinha conversar com alguma pessoa que realmente tivesse muita necessidade e que fosse autorizado. E uma vez eu senti uma vontade enorme de conversar com ela e acabei conhecendo, justamente quando eu estava bem nessa crise toda. E ela ela conversava muito comigo e tal coisa, até o dia que ela pôde, a entidade dela, né, falou para ela que ela podia revelar o que já tinha sido explicado para ela, né? A entidade já tinha explicado para ela. E aí ela foi e me explicou. E isso realmente me trouxe uma paz interior grande. Que aí eu fui entender toda aquela engrenagem, né? O porquê daquilo tudo. Enfim, e ficou mais fácil, né, para mim não sentir tanta mágoa, né, de tudo aquilo. Porque lógico, eu me achava vítima, né? Mas eu não era vítima. Mas, assim, eu fui a causadora de uma situação. Isso é o que a gente consegue captar, apreender dentro de nós, né? Através do que foi nos dito, ou se vem naturalmente também para você. Mas a gente nunca sabe do que fez o que ocasionou. Porque as coisas são porque não começa numa hora, né? É uma coisa que vai se somando. Então, assim, todas as pessoas que estão envolvidas conosco, todas elas têm alguma coisa a ver conosco, alguma responsabilidade conosco, com a nossa vida. Às vezes, nem só os familiares, no caso, consanguíneos, mas aqueles que a gente elege como família, que são os amigos. Né? Então, eles têm responsabilidade conosco e nós também temos com eles, porque já convivemos, já escrevemos uma história, já nos relacionamos, enfim. Então, todos eles, no seu caso, no meu caso, no caso de qualquer outra pessoa, todas as pessoas elas têm a sua parcela. Não existe alguém, pode ser que alguém tenha tido uma parcela maior, mas todos estão implicados, né? E todos vêm para vencer, né? Sim. E, assim, bacana que você tenha compreendido e que tenha avançado e progredido, né? Porque tudo passa. A única coisa que, no caso,
a entidade dela uma vez me explicou, né, através dela, que eu tinha que me conformar com essa situação, porque algumas vezes houve assim uma situação formada pelo próprio destino para ver se havia uma confraternização, mas isso nunca aconteceu, nunca foi possível, entendeu? Não da minha parte, né, mas mais da parte daqueles que de repente ficaram muito magoados comigo, nem em vidas passadas. Então, isso realmente um dia ela falou para mim, entendeu? Que ela tinha a espiritualidade tinha tentado, tá? Mas não teve condições. Então, mas aí a gente volta para a aula da Adriana, né, quando fala dessa resignação, que ela explicou, né, essa questão de a gente aprender a sofrer bem, né? A espiar bem, a passar pelas provas, aceitando, né? Mesmo que a gente não entenda, né, Adriana? Às vezes a gente não entende, né? Exato. Se a gente tiver a noção de que aquilo ali não está com o endereço errado, já é uma boa coisa. Alivia bastante. E muito. Mesmo que você não entenda, você vai falar, tá bem, não estou entendendo nada, mas sei que é meu. Porque eu vivi. Mas é meu, Você não é com endereço, né? Não erra de endereço. O negócio é com o endereço certo. A gente às vezes não entende nada, mas não adianta, é nosso mesmo. Chegou. Porque várias vezes eu ficava me perguntando, vem cá, mas por que esse povo, esse casal me adotou, entendeu? Se eu não... Por que isso, né? Já tinham 2 filhos, né? Para que me adotaram? Já estavam com... Eu fui parar na casa do meu pai, eu tinha 3 anos, meu pai já tinha 53 anos. Meus irmãos já eram jovens, já. Então, eu ficava me perguntando, gente, eu não entendo isso, né? Porque a adoção é uma questão de amor, né? Mas aí e eu não conseguia, né? Você veja, pelo que você contou, se eu não entendi errado, o seu pai era o seu pai. É o seu, né? É o seu pai biológico. Então, cabia a ele também, cabia a ele receber você. Cabia a ele receber você, né? Porque você pode até não você ter um relacionamento, daí... cabia a ele me receber, mas eu não... Cabia a ele tinha uma responsabilidade com você. Sim, ele tinha essa responsabilidade. E olha, filho é responsabilidade nossa. Marido e mulher, sim. Às vezes, não é tanto, não. Às vezes, não, mas exato. Filho, mãe e pai não dá para trocar. Exato. Não tem como você dizer assim, não era para ser minha mãe, não era para ser meu pai, não era para ser meu filho. Não tem isso, não. Não tem isso. Não tem erro. Como diz o Chico Xavier fala isso mesmo, na reencarnação não tem endereço errado. Não tem. Exato, não tem endereço errado. Não, os laços então, mesmo, talvez em função dessa... Exato. Então, eu acho que a explicação veio para me ajudar a entender essa questão toda. Você não sofreu tanto. Porque eu queria muito o amor deles, entendeu? Enfim, de certa forma, aquele amor que eu queria, né? Eu não tinha essa como é que se diz, conquistado isso, né? Porque numa outra vida, né, eu tinha feito uma bagunça danada na família. Então, ou seja, eu escolhi, né, passar pelo que o meu irmão passou. Posso falar uma coisinha? Então, resgatei, né, alguma coisa, né? Nessa situação aí, da Elo, também quantas provas para a mãe e o próprio pai, né? A mãe que adotou, porque aceitar uma filha fora do casamento é aceitar um erro, assim, um erro, vamos dizer, da pessoa que ela amava. Quantas também
provas eles tiveram que passar para admitir isso e te criar, né? Sim. São a resignação de todos os lados. E, às vezes, é muito difícil, porque a gente admitir o nosso erro é muito difícil. O erro, não que você seja um erro, Heloísa, pelo amor de Deus, mas não, admitir não, assim... Eu estou entendendo o que você está falando. Admitir para o outro... Não, eu falei um erro, até parece que você é o erro. Não. Eu estou entendendo o que você está falando. Você sabe por quê? Porque quando, no caso, eu soube toda a história, né? Até mesmo na situação espiritual, entendeu? Aí isso foi importante, sabe por quê? Porque eu entendi por que a minha mãe agia comigo de certas formas. Mas a gente, como mulher, a gente sabe que isso é uma situação muito difícil. Isso não é brincadeira, não. Né? Teu marido chega em casa, entendeu? Com uma pecinha de 3 anos, entendeu? Diz, olha, a gente vai ter que ficar com ela. Não é? Você imagina o sofrimento dela também. Até porque, quando eu entrei nessa situação, o casamento deles acabou. Eles passaram o resto da vida juntos, entendeu? Como amigos, entendeu? Mas não mais como marido e mulher, porque ela não deve ter aceitado mais. E outra, gente, eu era a lembrança eterna, né, da traição dele. São situações entendeu? difíceis mas mesmo. você sabe que eu nunca senti raiva dela. Nunca senti, mesmo depois, sabe, eu nunca senti raiva, entendeu? Em toda a situação difícil que eu passei, vivenciei, e quando eu soube o porquê daquilo tudo, né, que eu já tinha um certo entendimento da parte espiritual, gente, isso me deu um alento tão grande, mas tão grande, sabe? De pelo menos, sabe, de que eu consegui passar, né, toda essa situação, mas sem, como é que se diz, guardar rancor de ninguém, porque eu não tenho rancor de ninguém, não, pelo contrário, entendeu? Eu amo todos eles. Preocupada de não ser amada, quer dizer, que você era incapaz de ser amada. Exatamente, entendeu? Então, isso me fez um bem muito grande. Exato. Isso me fez um bem muito grande, entendeu? Poder entender essa situação toda. E, ao mesmo tempo, um aprendizado, né, gente? Um aprendizado muito grande. Para todos, né? Inclusive para nós, viu? Todos. Bom, também está servindo muito. Apesar de renúncia, de entendimento, para todos, exatamente, para todos. A questão resolvida, ou não sei, aí só vocês só vão saber quando retornarem. Mas não foi só sua, né? Mas não foi só sua, aí está todo mundo envolvido com alguma coisa. Só minha, exatamente. Você saiu vitoriosa, você conseguiu entender, perdoar, não se exatamente. Foi bom para você. Graças a Deus, entendeu, sabe? Isso, quando eu fiquei sabendo que realmente o que significava aquilo na minha vida, aí eu senti um conforto muito grande, entendeu? Porque eu fui entender tudo que acontecia, né? Enfim, graças a Deus, entendeu? Eu passei. Mas há muito mais coisas entre o céu e a terra. Isso sem dúvida. Essa é a nossa nova filosofia. E muito mais mesmo, você sabe por quê? Porque a coisa mais engraçada que eu fiquei sabendo é que a minha mãe é que tinha também todo um envolvimento nessa situação toda, né? Porque essa situação toda foi criada no passado por mim, sabe, botando a coisa no ouvido da minha mãe, porque nós éramos muito amigas, né? Então, você vê que, dessa vez, né, eu tive que passar a mesma coisa que eu criei, né, para que ele passou. Tu imagina que ele não deve ter passado. Eu vivia fazendo fofoca no ouvido da minha mãe para não dar nada para ele. Entendeu?
e deixei a pessoa sem nada. Então, sabe, aí daí a gente vai entendendo, né? A necessidade de aprendizado, de resgate. E aí e ela e outras vidas. Não precisou de terapia, pronto, resolveu. De certa forma. Gente, eu posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? É uma dúvida, né? Porque, assim, a questão da resignação, eu sou enfermeira, além de ser médica, eu sou enfermeira, né? E eu trabalhei a minha vida inteira com idosos, ali naquele hospital de geriatria do município. E, assim, me revoltou. No Instituto Miguel Pedro. E eu ficava assim, muito revoltada com as situações que eu via dos filhos, dos sobrinhos com os idosos. E uma situação em particular que mexeu tanto comigo, que até hoje eu não esqueci, eu já me aposentei, mas até hoje eu não consegui lidar ainda com isso. Aconteceu no meu plantão. Eu cheguei para receber o plantão, eu era da noite, né, às 19 horas, e tinha uma senhora sentada. E o plantão deu 7, deu 7h30, deu 8 horas. Eu falei, gente, o que houve com essa senhora? E quando eu fui investigar para saber o que aquela senhora estava fazendo ali, ela foi deixada por um rapaz de manhã. Ou seja, ela foi abandonada na porta do hospital. E ela ficou lá sentadinha. Ela estava com fome, ela estava com sede, ela estava só com uma roupa, né? Tipo um vestidinho de algodão. O que nós fizemos? Eu coloquei ela para dentro, chamei o médico, eu falei, gente, a gente tem que dar um jeito, né? Botamos ela para dentro, alimentamos. Em suma, ela desencarnou conosco ali. Esse filho nunca mais voltou. Meu Deus. Jesus. E ela esperando esse filho. E ela falando no filho, ela esperando esse filho. E como ela, muitas, né, que os filhos deixavam, tinha senhoras ali que tinha 5, 6 filhos. E quando eles apareciam para pegar a pensão e ir embora. E isso assim, sempre me revoltou, eu sempre tive dificuldade de lidar com isso. Na verdade, eu saí de lá não sabendo lidar. Esse sentimento... Aí a minha dúvida é a seguinte, foram muitas situações, né, que passaram pela minha mão ali, e essa eu não sei se isso é raiva, se pelo tempo que já passou, mas assim, a frustração que a gente sente, né, quando a gente lida com essas idosas, como é que fica isso assim comigo, né? Porque eu, na verdade, eu fiz o que eu pude, mas no meu íntimo eu tive raiva daquela família, assim como de todas as outras. A verdade é essa, né? Eu nunca entendi por que esse abandono do velho. E assim, muito com mulheres. Os pais, nem tanto. Mas as mães, muito abandonadas, gente. Mas muito abandonadas. É impressionante. É impressionante. O que a gente via de história naquele hospital era assim de deixar o cabelo em pé, sabia? E especificamente dessa senhora, como ela está... E, por incrível que pareça, tinha tanto plantão, ela foi ficar justamente no meu. Ela foi cair ali comigo. Eram 6 plantões, ela caiu no meu. Você tinha que ajudar nessa situação aí. Então, mas esse você era a pessoa que eu tenho... mais próxima, entendeu? Talvez para ajudar. E esse sentimento que a gente fica de raiva dessas pessoas? Na parte... É a falta de entendimento nosso a respeito dessas você é ser humano, né? Eu acho que eu, no seu lugar, também trabalhando como profissional, eu também ia ter pessoa, na hora ficaria assim. Depois... Eu acho o seguinte, Rosane, não existe uma explicação única para isso. Entendeu? Aí a gente poderia abordar sobre a ótica, sobre as mais variadas óticas. Primeiro, você, como a Heloísa disse,
precisa resolver isso dentro de você, o que isso te causa. Indignação causa em todo mundo, óbvio, até com animal, quando a pessoa larga um animal no meio da estrada e vai embora, eu tenho vontade de morrer. Estou tão acabada com isso que, entendeu? Isso eu acho que é natural. Se você tiver um pingo de sentimento, você vai sentir isso em relação a qualquer abandono, o idoso, é porque o idoso, a criança e o animal, a gente vê como coisas assim, pessoas mais fracas, né? mais frágeis, né? E aí isso dói mais, não é que o outro também não vai doer, mas dói mais, né? Agora, as causas, entendeu? Vão ter inúmeras, entendeu? Vão ter causas sociais, vão ter causas familiares mesmo. Você fala que é mais comum o abandono da mãe, mas talvez seja porque é a mãe que fica com eles, porque muitas vezes o pai já desapareceu há muito tempo, então não dá tempo nem de abandonar quando ele é idoso. Então tem várias, entendeu? Eu não acredito que tenha uma causa, o idoso é abandonado porque na outra vida abandonou. Não acho que seja isso. Exato. Não é uma coisa matemática, entendeu? Eu acho que implica várias situações aí, entendeu? É claro que esse ser, principalmente se for o filho, entendeu? Em algum momento ele vai ser responsabilizado de alguma forma, seja nessa, na próxima, daqui a 10 vidas, enfim. Ele certamente vai passar por essa sensação de abandono também, ele vai aprender de alguma forma isso, entendeu? Mas eu não acho que seja só por aí, entendeu? Essa idosa é abandonada porque ela merecia ser abandonada. Não, eu acho que tem várias outras coisas envolvidas. Eu concordo com você, e eu analiso da seguinte forma: de repente, o que você falou das questões da parte física, né? Da parte de vida, né? De pessoas, às vezes, que não tem nada, às vezes tem uma necessidade muito grande de tudo, e, de repente, aquele filho, a única forma que ele tinha de ajudar ali a mãe era levar ali, né? Ele não imaginou que a mãe fosse morrer, talvez. Né? Também não apareceu mais, tem isso também. Mas, né? Ali, olha só, mas ali... Mas olha só... É um negócio muito complicado. Não, mas ali... Pode ser que ele tenha feito uma boa ação, né? Como você está falando. Talvez ele tenha feito uma boa ação, não tinha como cuidar da mãe, botou naquela instituição e foi embora, porque não tinha como pagar também. Exato. Mas, gente, ali, olha só. A Rosane falar. Deixa eu explicar. Gente, deixa eu explicar. Ali era para isso. Aquele hospital era justamente de idosos que não tinham onde ficar, que eram ou indigentes, ou você chegava lá e deixava. O hospital era para isso. O atendimento era disso. Se fosse o caso dele, porque não tinha condição, tudo bem, o hospital está lá para isso. Mas a forma como foi feito, entendeu? Todo mundo que estava ali conosco, todo mundo, eram 112 idosos, né, dividido entre enfermarias hospitalares e asilares. Mas todos, sem exceção, enfermaria masculina e feminina, todos os que estavam ali conosco não tinham condição. Normalmente eram empregadas domésticas que tinham sido empregadas a vida inteira, e os patrões, depois os filhos do patrão deixavam elas lá com a gente. Mas todo mundo ia, CPF, identidade, você tinha a ficha delas, entendeu? O que chamou a atenção, que não só minha, nesse dia, mas no dia seguinte, do hospital inteiro, foi a forma como foi feito. Porque o hospital era para isso. Mas Rosane, o cara chegar lá e deixar... Abandono, né? Abandono. Rosane, total. Pode, minha filha, pode. Em cima desse relato seu, só me vem uma coisa: a gente tem que aprender a não julgar, porque a gente não sabe todas as implicações relativas ao caso. Pode ser, como falaram aí, na cabeça dele, ali era o local melhor para ele deixar, e assumir que não tem condições e que está deixando a mãe também é um sentimento que a gente não tem noção para quem sofre, para quem passa. Então, o que me vem mais à cabeça é que em toda situação a gente não pode julgar ninguém, porque a gente não tem a percepção do todo, do real, do que está acontecendo.
A gente até fica indignado, foi o que a Adriana falou. Gente, olha, eu vou te falar, essa minha indignação até hoje. Eu acho que eu vou desencarnar, se eu encontrar com ele, eu vou negociar com ele depois. Porque, sinceramente, deixar aquela velha ali na minha mão foi demais. Ela vai pedir para ele vir como filho dela e vai abandonar ele. Não, mas, ó... Tadinha da velha, gente. Tadinha da velha. Tinha que ver a velhinha. Olha só, nada é por acaso. Você não sabe quais as implicações de você estar envolvida nisso tudo. E eu acho tem mais essa, né? Você, de repente, era trabalhar dentro de você o sentimento disso, de perdoar e de tentar compreender a ação do outro, que às vezes é tão violenta aos nossos olhos. É o que eles faziam lá. E se doar. E você tratava com carinho, com amor. Sim, todos a gente cuidava. A gente estava ali para isso, né? A gente estudou para isso, né? A gente estava ali para isso. Eu acho que quando uma coisa vem para a nossa mão, né? Chega, bate a nossa porta, a gente deve fazer o melhor que a gente pode. Nem sempre o melhor que a gente faz é o ideal. Tem uma diferença. A gente faz o nosso melhor, mas nem sempre o nosso melhor é o ideal. Mas é o que a gente pode fazer. Se a gente sabe que fez tudo o que pôde fazer naquele momento, a gente tem que estar em paz. Não importa a consequência, o que vai vir dali, entendeu? E a questão do filho, da família, é uma questão que ele vai ter que se haver com ele próprio, com a consciência dele. Num dado momento, aquilo vai tchim-tchim, né? Aquilo vai trazer sofrimento para ele. Porque num dado momento em que ele despertar a consciência dele para aquilo. Porque a gente vê no mundo, hoje principalmente, tanta maldade, tanta desumanidade. A gente vê desumanidade todo dia. É feita pela pessoa mais ignorante, sem nenhuma instrução, uma pessoa completamente alienada, que vive só ali, aquilo, aqui, agora, e vê desumanidade das pessoas mais instruídas, que têm mais cultura, tiveram acesso a tudo que a vida podia oferecer, e são desumanos, são frios. Então, eu até perdi o meu foco. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Assim, eu estava falando da questão da consciência. Então, quando a gente vê uma coisa tão díspare, né? No momento certo, aquele ignorantão, que pode ser qualquer um de nós, que praticou ou não praticou, foi omisso, não praticou ato nenhum para ajudar, auxiliar a outra pessoa, ele vai despertar. Assim como aquele que tem acesso a tudo, tem cultura, tem instrução, sabe tudo, é um intelectual, enfim, uma pessoa que tem condições, mas é endurecido moralmente. Moralmente, ele é aniquilado. Porque, como eu falei, hoje se vive muito para fora, querendo aparentar o que não se é. Mas chega um momento da vida que não dá, as atitudes das pessoas vão aparecendo. Mas aqui não é o caso, porque nós não sabemos do caso, só sabemos que a pessoa deixou, né, a senhora lá. Não sabemos a razão. Então, a gente faz aquilo que é possível e entrega para Deus, não é? Porque no tempo certo, todos nós vamos despertar e todos nós vamos ter que lidar com essas situações que não foram agradáveis, que não foram benéficas e que trouxeram malefícios aos outros. No momento em que nós despertarmos a nossa consciência,
ela vai sinalizar para nós. O que nós vemos hoje, como no passado, né? Nós ainda com a nossa consciência ainda não tão desperta. Embora até a gente saiba hoje, intelectualmente, a doutrina nos alerta, nos esclarece, nos fundamenta, nos alicerça, mas na hora de colocar em prática, existe um hiato aí, uma ponte grande, porque nem sempre aquilo que você sabe intelectualmente você utiliza na tua vida do dia a dia, né? Então, é fazer a nossa parte e entregar para Deus, entendeu? Porque não tem outra coisa a se fazer. Valéria, eu posso falar um momentinho? Pode? É o seguinte, é que parece que a Dorothy leu meus pensamentos. Quando ela fez a colocação dela ainda agora, eu estava justamente pensando nisso. Eu posso estar errada, mas me parece que a Rosane está também preocupada com como ela pode fazer para esquecer ou não esquecer, para lidar com o sentimento de indignação que ela tem nela. E a Dorothy fez uma intervenção que foi exatamente como se lesse meu pensamento. Eu estou pensando no fato da Rosane, assim como a Dorothy pensou, que isso tudo para ela talvez esteja acendendo uma luz para que ela trabalhe mais o perdão e o não julgar. Aí eu já estou trazendo, como eu acredito que a Dorothy trouxe, para uma questão das nossas tendências atuais, que se deve observar e que já nos revelam o que fomos antes, que é também ponto da nossa aula de hoje, por conta do esquecimento do passado. E se nós dermos um mergulho profundo para avaliarmos que tendências a gente tem hoje, a gente até consegue, como já foi dito aqui pela Valéria também, descobrir que bela peça não teríamos sido antes. Aí, entre aspas, Rosane, pelo amor de Deus, não estou dizendo que você foi uma bela peça, entre aspas, não. Mas eu entendi... Todos os velhinhos na outra existência. Não. Eu acho... Não. Eu acho que a Rosane... Eu vejo dessa forma. A colocação da Rosane foi muito mais... Rosane, pode falar se eu estiver errada, lógico. Foi muito mais para saber o que ela faz com esse sentimento que ela tem, do que exatamente saber por que deixa os velhinhos jogados. Porque para mim é difícil, gente. Para mim é difícil. Uma coisa você tem a certeza. Aquele que errou, ele vai ter que resgatar. E eu posso até garantir uma coisa a você. A senhora, ela foi de boa, foi na boa, porque ela foi amparada. Porque a espiritualidade não permite que nenhum de nós seja desamparado. O assassino cruel é amparado por Deus como nós somos. Nós não somos mais amparados por Deus do que o assassino cruel. Nós somos amparados da mesma forma. Então, quando nós vemos uma injustiça, uma coisa que nos indigna, como uma situação dessa, um filho deixar um familiar, embora já se tenha colocado e com certeza pode ter e deve ter, e tem uma explicação, ou social, ou seja lá qual for, por N situações que a pessoa às vezes não pode, e tem que entregar, né? A espiritualidade não vai desamparar. O que ela fez, a espiritualidade? Ela levou para aquele, intuiu o rapaz a levá-lo para aquele ambiente onde você trabalhava, para aquele instituto. Intuiu no horário, para se certificar de que a pessoa que fosse recebê-la
daria a ela todo o carinho que ela precisava. E assim foi feito. Assim foi feito. Foi mesmo. Talvez, no passado, tenham ficado alguns germes de algumas situações ou circunstâncias mal resolvidas dentro de você, assim como ficou dentro de nós. Como a Adriana, quando começou a dar o estudo dela, ela falou disso. Situações mal resolvidas que nós não sabemos bem lidar. E aí a vida, que é agarra uma excelente professora para aqueles que estão atentos, ela encaminha para nós tudo que a gente precisa aprender. Tudo que a gente precisa aprender a dar, a reter, a encontrar, a refletir, enfim. Então, eu acho que o que aconteceu foi isso, entendeu? E para você confiar de que você foi capaz de dar àquela pessoa que Deus colocou no teu caminho aquilo que ela precisava. E aquilo que você não pôde dar, a espiritualidade superior deu, porque encaminhou ela como ela deveria ser encaminhada. Talvez essa pessoa tenha levado, porque tenha sabido que ela iria morrer, e ele não teria condições de dar a ela o que você deu. Então, eu acho que a gente tem que receber as coisas da vida como lições e como testes para nós. São provas que nós passamos. Todos nós aqui temos uma história. Eu tenho várias também. Todos nós temos alguma coisa que nos indigna, que nos fez sofrer, que deu um nó na nossa vida, botou a gente de cabeça para baixo, sacudiu, tirou sangue, entendeu? Levou para a cama, levou para o chão, deu nocaute. Todos nós temos. Se nós observarmos isso como sendo aprendizados que a vida nos trouxe, porque em algum momento da nossa vida, não dessa existência, mas da nossa vida, a vida é uma só, né? Mas temos várias vivências, várias existências. Nós demos um nozinho ali naquela circunstância, naquele problema e tal. E aí, quando a gente tem condição, a vida traz aquilo para que a gente desate. Entendeu? Então, eu acho que é o que a Dorothy falou, eu acho que é o que a Teresa falou, acho que a Adriana já tinha falado anteriormente, quando você colocou. Eu acho que essa lição, ela encontrou aquele que precisava aprender. Então, você não dá tanta importância para o que os seus olhos físicos estão vendo. Que o que acontece conosco não está só circunscrito na parte material, mas também na parte espiritual. Então, quando a gente transcende isso, fazendo tudo o que é possível fazer, não se omitindo, fazendo tudo o que é possível fazer, assim como você fez e faz sempre, porque eu posso dar o testemunho que ela é uma pessoa super dedicada. Todas as vezes que eu precisei de ajuda, essa mulher estava ali do lado, me ligando, me perguntando, mandando mensagem, me questionando, isso e aquilo. E eu agradeço muito, porque ter amigos assim, tão preocupados, tão dedicados, tão amorosos, não é para qualquer um. E eu realmente não sou qualquer uma, porque eu não digo milhares, mas tenho alguns amigos que são assim. Eu poderia dizer o mesmo.
Você demonstra o seu carinho, o seu amor, o seu afeto. Você é uma pessoa afetiva, você é uma pessoa que dá o seu carinho, que dá o seu amor a toda pessoa que chega perto de você, que tem atenção. Você tem atenção com todo mundo, seja com as pessoas que você conhece ou que você desconhece. Essa senhora é um ponto. Tudo bem, você era uma profissional, mas há profissionais e profissionais. Sim, sim. Porque atrás do profissional tem um ser humano, não é mesmo? Exato. Então, Verdade. esquece a indignação, suaviza seu menina. coração. Olha, deixa fluir. Não, mas olha, ajudou muito vocês falarem, sabia? Ajudou, gente, vocês não têm noção, tirou o peso das minhas costas. Pois Ajudou é. muito. Porque talvez esse episódio você tenha vivenciado, não igual, tá? Porque, assim como a Heloísa deu o exemplo dela, que foi uma forma semelhante, que ela resgatou uma situação, né, do passado, nem sempre se precisa resgatar de forma igual nem semelhante. Entendeu? Não é necessariamente você ter que passar pelas mesmas coisas, não, gente. Eu escolhi. Né? Exato. Então, tudo vai, cada caso é um caso, é uma circunstância. Então, eu acho que, de alguma forma assemelhada, alguma coisa você viveu do passado que te prendeu, te deu nó, entendeu? Deu nó. E aí, quando essas coisas você escolheu, não foi por acaso que você escolheu ser enfermeira também. Também, por incrível que pareça, né? Nossa, eu devo dever muito, gente, eu vou te contar. O que faz a ela é enfermeira e médica, caraca, o negócio é ruim. É a pessoa que cuida, que acolhe, que dá a mão, que dá o amparo, que cuida literalmente e cuida também da água, dando um sorriso. Você vê nessa pandemia, aquela enfermeira descobriu com a luva fazer aqueles dedinhos, né? Encheu né? Esqueci o nome do... Quer dizer, aquilo viralizou, quer dizer, quanta gente ela não ajudou, um ato simples, mas que ninguém tinha feito. Então, quanta coisa boa para a pessoa sentir que está aconchegada, que tem, né? Sentir ali aquela mão amiga, enfim. Então, amiga, é hora de voar. Valéria. Ela escolheu médica, talvez ela tenha pedido para ter a chance de evoluir mais rápido, até poder ajudar mais. Cometer mais coisas. Eu sei. Pode ser também. Né? Até adiantar a sua evolução. A Doroti quer falar só para... porque o tempo está terminando. Gente, olha só, não querendo interromper, já interrompendo, eu tenho um compromisso 8 horas. Não, então... só para fechar, já que o tempo está voando, eu não vou falar do caso, não, mas eu passei uma situação há muitos anos atrás e que eu recebi uma mensagem psicografada e que dizia que eu ficasse em paz, que tudo estava acontecendo de acordo com o que havia sido planejado. E que aquela situação não era só para crescimento para mim, mas principalmente para as pessoas que estavam comigo. Então, muitas das vezes, a gente passa situações, toda situação é um aprendizado, seja ela boa ou ruim, né? Mas não é aprendizado só nosso, é aprendizado de todos aqueles que estão envolvidos. Então, eu acho que a gente tem mais que agradecer tudo que a gente está vivendo, porque serve essa reflexão desses estudos todos de sábado, porque eu acho que o mais importante é isso, é a gente pensar nisso tudo que a gente está vivendo e agradecer, porque a gente está tendo essa oportunidade de refletir em cima de uma doutrina que é maravilhosa e que a gente precisa desse crescimento, dessa aprendizagem. Só isso. É isso aí. Olha, gente, eu só tenho a agradecer, porque vocês... Foi muito bom hoje, vocês arrebentaram. Muito bom, gente, vocês não têm noção. Nossa, foi! Eles falaram, hein? Não sei o Gabriel que saiu. Ele falou no início. Nossa, arrebentaram. Seu Alberto, seu Jorge, ó.
Olha, eu estou mudo, mas vocês podem ter certeza absoluta que 100% do que foi falado me serviu absurdamente. Foi ótimo. Foi hoje ótimo. foi ao concurso. Arrebentaram. Para todos nós. Para todos nós, com certeza. Como a gente está precisando ouvir isso. Todos nós. Verdade. Quando a Rosane falou do rapaz, eu só pensei numa coisa: a dor que esse rapaz não sentiu dentro dele de deixar a mãe ali. Sim. Não deve ter sido mole. É isso que eu pensei até isso agora. Não é fácil, não. Não é fácil, não. A gente só vê o outro lado, né? Não é fácil também, não. E cada um vai ter que se haver com, né? Com cada um que pode, não existe uma coisa, não é, as respostas não são. Não é matemático, foi o que eu falei, não é matemático, entendeu? Não adianta, é muita coisa envolvida. É verdade. Gente, preciso ir. Vai. Não vai, a gente vai acabar aqui, então. Vai, Adriana, obrigada. Tá? Obrigada, Adriana. Melhoras Boa noite, Adriana. Mãe, Boa noite, Adriana. Tchau. Fica com também está na hora, a gente vamos acabar fazendo a prece, mas para você, se você tiver que sair... porque eu vou sair 8 horas, já são 15 para as 8. Tá, tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Adriana. Foi ótimo. Obrigada, Adriana. Obrigada. Ótimo. Já são 15 para mim. Então, vamos fazer a nossa prece. Agradecendo, né, essa oportunidade que Deus permita que a gente consiga vencer com fortaleza todos esses momentos difíceis que todo mundo está passando. Graças a Deus. Jesus, amado Mestre, aqui estamos, envolvidos pela Tua luz, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Quantas dores cessam, quantos conflitos são dissolvidos pelo Teu amor. Que a Tua presença em nossas vidas seja sempre aquele farol a iluminar o nosso interior, fazendo claridade dentro de nós, para que possamos observar a nossa intimidade e desatando os nós que nós próprios criamos do passado e que estamos tendo a oportunidade nessa reencarnação de desatá-los no aprendizado permanente que a vida física nos oferece. Sê conosco, Senhor. Envolve a todos nós. Envolve as nossas famílias, o nosso lar. Que os benfeitores espirituais desse instante derramem sua luz sobre todos eles, sobre cada ambiente do nosso lar, do nosso aconchego, do nosso templo de amor, para que haja harmonia, para que haja saúde, para que haja esperança, para que haja vontade sempre perseverante para vencer as adversidades, as dificuldades, em direção ao nosso progresso.
Agradecemos-te, Senhor, por esses momentos de luz, de esclarecimento, de amor, em que juntos nos encontramos. E que eles sejam constantes em nossa vida. Que esses aprendizados venham para cada um de nós, trazendo o bálsamo, o refrigério, a orientação segura para a renovação que nos cabe realizar dentro de nós e, consequentemente, fora de nós. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Envolve a todos aqueles que não puderam vir, a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, derramando as tuas bênçãos de saúde e paz. Envolve todo mundo, Senhor, que nesse momento passa por um momento crítico de tantas dores. Envolve a todos, para que todos, refletindo a tua luz, sejam instrumentos de paz e renovação para a humanidade. Graças a Deus, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente. Foi ótimo. Maravilhoso. Gratidão pelo dia de hoje, gente. Foi muito bom. Muito bom. Obrigada. Boa noite para todos. Uma boa semana. Boa semana para todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Fiquem com Deus. Foi muito bom. Abençoada semana. Tchau. Obrigada para todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijinho.